Amém. Abre a tua Bíblia em Apocalipse 2:12. Quem abriu, diga amém. 2:12. Vou ler aqui a palavra. Apocalipse 2:12. Louvado seja Deus. 2:12. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 2:12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outrosim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, peço a bênção, a unção e o poder do Espírito Santo sobre esta palavra, que o Espírito Santo possa ministrar nos nossos corações, nessa palavra que é tão importante para os dias de hoje, nesses textos que nós acabamos de ler, que são muito importantes para os dias de hoje. Nós pedimos que o Senhor fale no nosso coração, que o Senhor ministre no nosso coração, e que nós possamos viver os princípios, que com certeza vamos extrair desses textos bíblicos, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu oro abençoando a nossa igreja, a igreja sede da Aliança Batista do Caminho, a igreja sede de 148 igrejas. Eu abençoo essa igreja em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Quem crê, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero falar nessa noite sobre a igreja casada. É um termo interessante, né? A igreja casada. Por que casada? A igreja casada. Esses textos que nós, já deve estar aí, a igreja casada. Esse texto que nós lemos aqui, ele se refere a uma igreja, das 7 igrejas lá do Apocalipse, que é chamada igreja de Pérgamo. E a palavra Pérgamo é uma palavra grega que significa casado. Significado de Pérgamo significa casado. E essa cidade de Pérgamo, ela fica na região onde hoje é a Turquia, que antigamente chamava de Ásia Menor, aquela região. Pérgamo ficava ali, nesse território. As 7 igrejas da Ásia: igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, igreja de Pérgamo, igreja de Tiatira, igreja de Sardes, igreja de Filadélfia, igreja de Laodiceia. São igrejas, 7 igrejas que existiram naquele tempo, no tempo dos apóstolos, do início do cristianismo. Mas também essas igrejas, elas representam períodos de tempo. Cada igreja representa uma quantidade de anos da história do cristianismo, desde a ressurreição de Jesus até os nossos dias. Então, por exemplo, a igreja de Éfeso é a igreja apostólica, que é no tempo dos apóstolos. A igreja de Esmirna é a igreja perseguida, que é de 100 a 300 depois de Cristo. A igreja de Pérgamo, uma era que foi de 313 a 590, que é chamada igreja estatal. Você vai entender porque casada, porque a igreja naquela época ela se casou com o Império Romano. Foi nesse período que nasceu a chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso que ela se casou assim com o Império Romano. Começaram a caminhar juntos e continuou até hoje. A igreja de Tiatira é a igreja da Idade Média, ou chamada igreja medieval, chamada Era das Trevas.
A igreja de Sardes é a igreja reformada, que é a igreja do tempo da reforma protestante. A igreja de Filadélfia é a igreja missionária, no tempo das grandes missões, dos grandes missionários enviados para todas as regiões do planeta. E a igreja de Laodiceia, a última, é a igreja apóstata, ou seja, a igreja que se desviou, que se afasta com facilidade dos caminhos do Senhor, que é a igreja dos dias atuais. É a igreja de Laodiceia, a igreja dos dias atuais. Mas eu quero falar da igreja de Pérgamo, porque você pode tirar os princípios, que tipo de princípio nós podemos extrair para a nossa vida. Das 7 igrejas, só 2 foi elogiada por Jesus, só 2. A igreja de Esmirna, que é a perseguida, e a igreja de Filadélfia, que é a igreja missionária. Todas as outras, inclusive a primeira, foram repreendidas pelo Senhor Jesus, na carta aqui que eles receberam. Mas vamos falar da igreja de Pérgamo, que é a igreja casada. Se você olhar para esse termo, a igreja casada, fazer uma introdução aqui, a igreja dos dias atuais, a igreja atual, ela é uma igreja que ela tem se esfriado ao longo dos anos, esses 100 anos de história, ela tem se esfriado de fato. E a igreja, ela corre o risco, muitos, vamos falar igrejas locais, muitos se casam com a religiosidade, outros se casam com a política, outros se casam com o excesso de ensino sobre prosperidade, outros se casam com o mundanismo, outros se casam com o misticismo, outros se casam com o modernismo, outros se casam com o humanismo, que Jesus não tem valor, quem tem valor é o ser humano. Outros se casam com o progressismo. Então a gente vê isso, uma igreja dessa época mesclada. Eu tenho pregado muito nas igrejas aí desde fevereiro, pregado em todas as igrejas aqui, lá em São Paulo inclusive, no Nordeste também. E eu tenho falado que Deus, o que Ele vai fazer? Ele está preparando um avivamento. Até falei para o Reginaldo, ali no começo do culto, que a gente vindo do louvor, falei: Regi, essa igreja aqui está destinada a um grande crescimento, a se tornar uma mega igreja. Ela vai se tornar uma mega igreja. Essa igreja aqui, IBC Complexo Tenda, a sede dessas 140. É por isso que eu gostaria que você fosse no congresso de Araripina o ano que vem. Esses que foram no congresso de Araripina foram muito abençoados. E você precisa ir. Você precisa estar lá para ver os frutos. Para ver os frutos dos nossos avanços, dos nossos consolides, das nossas tripes, das nossas viagens missionárias. Há um povo que está por trás disso, trabalhando, conquistando, viajando dentro do ônibus, ficando 20 dias, 22 dias, fazendo a obra, ganhando almas, plantando igrejas. E lá, estando lá em Araripina, você vê, quem foi viu a realidade. Um pedaço, uma fatia do bolo, apenas uma fatia do bolo estavam presentes ali, e já foi o suficiente para a gente se derramar, né, Adriano? Adriano foi grandemente abençoado, né? Até teve uma hora que ele falou assim: eu quero sair daqui depois e eu quero comer aquele pulmão de boi. Tinha um pulmão de boi lá pendurado no mercado que ele queria lá. Pulmão de boi, o sifão, né? O sifão que o Jefferson falou: o que é aquilo ali? É um sifão? Não era a garganta de um boi. Mas glória a Deus, né? Não fala mal do meu sertão, hein? Cuidado, em nome de Jesus. Eu amo demais aquele lugar. Bom, isso é bom. Você está lá, você vê o que Deus está fazendo, vê o que o Senhor está fazendo. Então eu estava dizendo, essa igreja está destinada a se tornar uma mega igreja. Ela vai crescer muito, essa igreja. Escreva o que eu estou dizendo: 5.000 pessoas. Isso é profético. Essa igreja vai chegar a 5.000 pessoas. Como? Tudo é assim. Uma árvore, você planta uma árvore, você fica olhando para aquela árvore ali, e você sabe, você pode falar o que você quiser, mas aquela árvore vai crescer. Ela começou uma semente, um brotinho, e daqui a pouco ela se torna uma árvore. E assim, leva tempo. Não se desespere, simplesmente continue olhando para Jesus. Faça como Jesus falou para Pedro: olhe para mim e venha sobre as águas. Olhe para mim e venha sobre as águas. A hora que você tirar o olhar de Jesus e olhar para as águas, a tempestade e a ventania, você afunda. Simplesmente é isso. A fé é olhar para Jesus, não é olhar para a circunstância. A fé é olhar para Jesus. Jesus fala: olha para mim.
Ele está falando para você nessa noite. Olhe para Jesus. Você tem olhado para onde? Tem adquirido a vitória porque você não está olhando para Jesus. Muitas vezes você olha mais para a doença do que para Jesus. Você olha mais para o problema financeiro do que para Jesus. Às vezes as pessoas olham mais para o amanhã, a segunda-feira. Eu aprendi uma coisa ao longo de todos esses anos aí, meses. Eu aprendi a viver um dia por dia. Um dia por dia. E essa música aí é ele, né? Que música extraordinária que ministra no meu coração. Que música extraordinária. Dono dos meus dias. Que música extraordinária. Que revelação. Que revelação. Coisa maravilhosa. Viva um dia por dia. Para de olhar para a circunstância. Aprenda a viver pela fé. Olhe pela fé, olhe para Jesus. Jesus falou para Pedro: você quer vir? Pode vir. Ande sobre as águas. Só que você tem, para andar sobre as águas, tem que manter os olhos em Jesus. Os olhos têm que estar fitos em Jesus. Não importa o seu problema. Anda no meio da tempestade, da luta, da dificuldade, mas os teus olhos têm que estar fitos em Jesus e a vitória é garantida. E viva um dia por dia. Cada dia uma vitória, cada dia uma vitória, cada dia uma história. Cada dia uma história, não se preocupe não. Cada dia uma história. Em nome de Jesus. Amém? Quem está entendendo? Aí eu gosto muito aqui de ministrar, quase ministrei aquela pregação que eu ministrei lá em Araripina, quase, né? Por pouco, né? Mas eu senti de ministrar essa palavra aqui. A igreja de Pérgamo, a igreja casada. Primeira coisa que a gente vê aqui, a carta é direcionada ao anjo da igreja, no caso aqui são os pastores, ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, Jesus. Jesus tem a espada afiada de 2 gumes. Sempre nas minhas pregações, durante todo esse ano, eu começo falando da importância da Bíblia, a importância da palavra, a importância da palavra de Deus, a importância de entender o poder da palavra de Deus. Qual a deficiência? Por que as igrejas estão se casando com o mundo? Por que as igrejas estão se casando com a modernidade? Eu entendo muito bem o que é geração passada, geração nova, entendo, não tem problema. Mas princípio é princípio. Os princípios são princípios. Os princípios sempre vão ser o mesmo: respeito, amor, carinho, santidade, oração, ensino da palavra. Isso aí não muda. Isso aí a gente vai precisar para sempre. Mas o ensino da palavra é fundamental. Eu pessoalmente, 42 anos de convertido, 38 anos de pastor, 38. Eu pessoalmente creio que a igreja tem que mergulhar no estudo da Bíblia. Eu creio nisso. Eu tenho ido em igrejas que é uma superficialidade muito grande, mas muito superficial. As pessoas nem sabem o que está pregando, nem sabem o que está falando, porque não tem mais, sabe, a pregação profunda. Lê o texto, mas some do texto, desaparece, e não chega a lugar nenhum, e ninguém consegue receber o ensinamento da palavra. A igreja tem que ter a palavra, irmão, palavra, Bíblia, ensinamento. O que vai fortalecer a igreja nesse tempo difícil é o ensinamento da palavra, é o ensinamento da Bíblia. Graças a Deus que o pastor Jundi, né, pastora Mel, eles amam a Bíblia. O Jundi sempre conta aqui, né, isso me edifica muito, conta que quando ele levantava de manhã e via o pai dele, ele viu o pai dele lendo a Bíblia, e via a mãe dele orando, e do lado o que tinha da Bíblia? Garrafinha, uma xícara de café, ó, cheinho de café, nada, é água isso aqui. Bíblia, sempre a gente ensinou isso. Bíblia, ele sabe disso, eu falo constantemente. Bíblia, se sair fora da palavra, todo mundo tem que aprender a palavra de Deus. Tem que aprender a palavra. E aqui está dizendo: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve essas coisas, diz aquele que tem a espada afiada. Bíblia, espada afiada de 2 gumes, espada cortante. A espada, palavra, ensine a palavra a tempo e fora de tempo. Aí o Senhor Jesus fala: eu conheço o lugar em que habitas.
Está falando para o mensageiro aqui da igreja de Pérgamo: eu conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Então o trono de Satanás naquele tempo estava em Pérgamo. Você sabe que Satanás não é Deus. Deus é Deus. Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas Satanás não. Então isso é o que eu creio. De tempo em tempo Satanás, ele estabelece o trono dele em algum local. Aqui nessa época era onde estava o trono de Satanás. Toda a influência maligna de Satanás estava ali. Eu não sei onde hoje está. Pode estar na Ásia, pode estar na Europa, pode estar na América, pode estar no Brasil. Olha a situação que aconteceu terça-feira lá no Rio de Janeiro, a ponto de chegar numa guerra, porque aquilo ali é o trono de Satanás. O trono de Satanás estava ali, onde as pessoas são coagidas a nem sair de casa. Quer dizer, uma hora mais cedo ou mais tarde, o pagamento chega. E chegou. Olha lá. Ninguém aguentava mais. Ninguém está aguentando. As famílias não aguentam mais. O povo não aguenta mais. O povo está pedindo socorro. O povo está querendo políticos sérios. Deus fez aquilo ali. Deus levantou pessoas ali, porque está matando crianças, está matando mulheres, está matando idosos. Ninguém pode fazer nada, ninguém pode sair para a rua, ninguém pode comprar, ninguém pode vender, ninguém pode fazer nada, ninguém pode trabalhar tranquilo, ninguém pode dormir tranquilo, ninguém pode estacionar um carro, ninguém pode adquirir uma casa, ninguém pode adquirir um barraco, se eles não permitirem. Então não defenda eles não, viu? Tem crente que defende, não defenda não. Para com isso. Senão o Brasil nunca vai mudar. Bom, voltando aqui na palavra. Conheço o lugar em que estás. Conheço. Onde está o trono de Satanás. Imagina a igreja cristã, a igreja de Jesus, ali em Pérgamo. Que situação que era. Que luta, que guerra, que batalha que era. Batalha espiritual. Muito forte. Aí que está dizendo: e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Não negaste. Como primeira coisa, o nome poderoso de Jesus. Fale de Jesus todos os dias. Fale o nome de Jesus todo momento da tua vida. Fale o nome de Jesus. Conserve esse nome na tua vida. Que nome você tem falado? Fale o nome de Jesus. Conserve a tua fé, não negue a tua fé, não negocie a tua fé. Era um território tão complicado, de guerra espiritual, tão forte em Pérgamo, que Jesus fala aqui, ó: e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Antipas, a palavra Antipas significa contra todos, ou por todos. Ele era contra todo tipo de situação que viesse negar o nome de Jesus. Tudo aquilo que fosse pecado, tudo aquilo que fosse errado, filosofias vãs, aquela coisa, tudo. Antipas era contra tudo, e ele pagou um preço por isso. Ele, sabe como que ele morreu? Ele não aceitou negociar a fé dele, conforme os estudiosos falam. Ele não negou a fé, porque as pessoas eram coagidas a adorar o imperador. Ele não adorou o imperador, ele não negou a fé em Cristo. Meu Deus é Jesus Cristo, meu Senhor é Jesus Cristo. Ele não negou a fé. Hoje os crentes estão negando o Senhor Jesus, estão negando a sua fé, contando piadas imorais. Quando você está numa rodinha e você começa a contar piadas imorais ali e dá risada e aquela coisa toda, você está negando a fé em Cristo. Sai fora, corre dali, sai dali. Quando você critica o pastor, critica isso, critica aquilo, critica igrejas, não, para com isso, deixa quieto isso aí. Você está negando a fé em Cristo. Antipas não negociou. E sabe como ele foi morto? Ele foi morto, colocaram ele dentro de um boi de bronze. Fizeram um boi de bronze, eles faziam isso naquela época, né? Oco, depois colocava lenha por baixo, e ele foi assado, vivo, mas ele não negou a fé. E quando o Senhor Jesus
deu essa revelação para João, que foi o apóstolo João que escreveu o Apocalipse, e disse, ele citou, Jesus cita Antipas, minha fiel testemunha, que não negou a sua fé, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. A gente faz de tudo para que não tenha perseguição, a gente faz de tudo para que não tenha provação, a gente faz de tudo para não ter tribulação, mas são essas coisas que fortalecem a nossa fé, são essas coisas que nos faz crescer, são essas coisas que nos dá estrutura, são as lutas, são as batalhas que nos levam a orar mais, são as batalhas que nos levam a crer mais, a confiar mais, a ter mais fé, a viver uma vida na unção. Se você não tem luta, não tem vitória, se tudo é fácil para você, então você não tem história, tudo é fácil, tudo é simples, se não tem guerra, então tudo é muito fácil de conseguir, você consegue tudo. Não, se você quer crescer, você tem que aprender a passar pelas guerras, pelas provações. Quando você é provado, você tem que entender, nós temos que entender, que é um tempo de crescimento. A provação faz a gente crescer, a tribulação faz a gente crescer, a perseguição faz a gente crescer, muito mais ainda. Então quando vem a luta, tira proveito da luta, vem a crise, tira proveito da crise, vem a batalha, tira proveito. Mas o que muitos fazem? Abandonam o Senhor Jesus. Muitos abandonam o Senhor Jesus, muitos negam a sua fé. Não nega a sua fé não, enfrente a batalha, vai orar, porque você vai experimentar orar mais. Talvez você não consiga orar, mas vem a batalha, você ora mais, vem a batalha, você lê mais a palavra, vem a batalha, a tua fé aumenta, você cresce muito mais, você se torna mais sensível ao reino espiritual, você aprende coisas extraordinárias quando você passa por essas lutas. Mas o Senhor Jesus começa agora a repreender a igreja casada com o mundo, casada com o sistema, casada com o humanismo. Ele disse: eu tenho todavia contra ti algumas coisas, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Vamos entender isso aqui. Como que nós ocidentais não damos nem bola para as palavras proféticas? A gente não liga para as palavras proféticas. Vem aqui amanhã que eu vou lançar uma palavra profética na tua vida. Vai lançar palavra profética na minha vida? Irmão, vem aqui que amanhã eu vou lançar. Você tem desejado ser um empresário, eu quero lançar uma palavra profética na tua vida. A pessoa não dá valor. Os ocidentais são assim, eles não dão valor. Olha, eu quero lançar uma palavra de bênção, de cura, de restauração sobre a tua vida. Não, as pessoas não ligam, as pessoas não têm essa ideia. Os orientais são diferentes, eles dão muito valor nisso. Nessa época de Balaão, que era um profeta fake, é um fake profeta, na verdade. Balaão era um profeta lá, que acreditava em Deus, como há muitos que acreditam em Deus. Nesse tempo o povo de Israel estava passando pelo deserto, e aonde o povo de Israel entrava, eles iam começando, eles iam gerando medo, temor, e então o rei de Moabe, o que ele fez? Ele contratou Balaão, olha, porque eles creem na palavra profética, eles creem na palavra profetizada. Eles contrataram Balaão só para Balaão lançar palavra de maldição, só para Balaão lançar palavra de maldição ao povo de Israel. E aí então Balaão foi perguntar para Deus, foi se aconselhar com Deus: eu faço isso? Aí Deus falou: você vai com eles, mas você não vai fazer isso. Ele não era um profeta do Senhor, mas ele acreditava em Deus. Mas Deus usou Balaão ali. Deus tinha um propósito. Deus usa quem Ele quiser. Ele usa quem Ele quiser. Deus pode usar quem Ele quiser para trazer uma palavra profética para a tua vida. Eu já recebi palavra profética de gente que eu nunca imaginei. Às vezes a gente espera, um pregador que vem de fora, ele vai lançar uma palavra profética, vai ter o congresso em julho, eu quero ficar ligado ali para receber uma palavra. E às vezes você está andando na cidade, você encontra uma mulher,
que você nunca viu, um homem que nunca viu, disse: olha, eu posso falar algo para você? Não sei, estou sentindo no coração, Deus mandou falar para você. E às vezes você rejeita, nega, porque não te conheço. Deus está usando. Não, mas eu quero o pastor fulano, o apóstolo fulano, o bispo fulano, tal, o missionário tal que fale comigo. Não. E muitas vezes Deus pode usar quem Ele quiser. E Balaão falou: o rei Balaque de Moabe quer que eu lance uma maldição sobre Israel. Você não vai fazer isso. E por 3 vezes Balaão não conseguiu, porque Deus falou: não faça isso. Então você vai ver lá nos capítulos 22, 23 e 24 de Números, 3 capítulos. Não conseguiu. E o povo estava lá. O povo de Israel é conquistador, até hoje eles são conquistadores. Olha lá, eles são fortes, conquistadores. Não tem como brincar com Israel. A força dele é como a força do boi selvagem. Ele conquista mesmo. Israel é fantástico. Não tem como. Não há encantamento contra Israel. Hitler tentou destruir Israel na Segunda Guerra Mundial. Foram em torno de 6 milhões de judeus que foram mortos. E o povo de Israel está aí, e é forte, é poderoso. Uma nação tão pequena e tão poderosa. Não adianta, é do Senhor, pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor, não adianta. Vamos analisar, se não pertencesse um país tão pequeno daquele, já tinha sido pisado. Israel é do Senhor, não adianta, até hoje é. Porque Deus ainda tem um plano para Israel. E aí então Balaque falou: olha, eu tinha tanto ouro para dar para você. Falou para Balaão, para o falso profeta: tinha tanto ouro para dar para você, mas você não lançou a maldição sobre o povo de Israel. Eu vou embora, vou levar tudo embora, porque você não merece. Ele falou assim: espera aí, deixa eu falar algo para você. Então o problema de Balaão era o dinheiro. Balaão foi reprovado por Deus por causa do lucro. Fala lá em Judas, fala em Apocalipse, e fala também em 1 de Pedro, sobre o lucro de Balaão. Balaão gostava do dinheiro, então ele falou: alguma coisa eu tenho que pegar. E que ele disse: eu não vou lançar, olha só a astúcia dele, eu não vou lançar maldição sobre Israel, mas vou ensinar algumas coisas para vocês. Fala para os jovens de vocês, já que vocês vão ficar parados aqui no deserto um bom tempo, fala para os jovens, os rapazes de vocês, se envolver com as moças moabitas. E fala para as suas moças se envolver com os rapazes. Então, envolver com os rapazes lá. Então ficou isso, ele ensinou como o povo podia se prostituir. E não tem coisa pior para Deus do que isso. A nação ficou manchada, e quando a nação fica manchada, ela fica fraca. A nação ficou fraca, entendeu? Olha aí, olha que diz aqui o texto: Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comer coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. E isso trouxe um problema muito grande, muito sério para Israel naquele tempo. Contaminou, e por causa disso milhares de pessoas foram mortas por causa desse pecado, porque Deus exige santidade. Deus exige santidade. Deus exige santidade. Não se fala hoje nas igrejas, não se fala de pecado, não se fala de adultério, não se fala de inferno, não se fala de céu, não se fala de seriedade, não se fala de caráter. Se fala hoje tudo mais é prosperidade, isso e aquilo e tantas coisas. Não que não tenha que falar, tudo tem que falar. É igual assim: eu só como carne, por exemplo, a pessoa diz: eu só como carne, só carne, só carne, mas você não come um arroz? Não, só carne. Não come um tomate? Não come um ovo de vez em quando? Não come um alface? Não come uma verdura? Não, só carne. Está errado. Tudo tem que ser equilibrado. A igreja tem que ser equilibrada naquilo que passa, porque a palavra é alimento. A palavra é alimento, tem que ser equilibrado. Tudo é bom? É bom, então nós vamos, na verdade, equilibrar. Muito bem. Então, a igreja dos dias de hoje é assim, meu irmão. A pessoa está aqui no altar, cantando, tocando. Não estou dizendo esse altar, porque graças a Deus, ao longo de todos esses anos,
Nós sempre fomos muito criteriosos em relação a quem ia subir o altar. Sempre. Uma experiência que quero contar para vocês. Eu acho que já falei lá atrás, mas tem muita gente nova aqui. No ano de 1992, foi ali que a gente falou, olha, a partir de hoje, não é qualquer um vai poder subir no altar da nossa igreja. Em 1992, nós estávamos construindo a igreja de alvenaria, ali na Rua do Níquel. Não tinha a nossa igreja, essa igreja, quando a gente entrou, no dia 17 de novembro de 92, ela não tinha piso, era pedra, ela não tinha banheiro, porque não tinha os vasos, não tinham sido colocados os vasos ainda. A energia elétrica era uma gambiarra, não tinha água, a água era uma mangueira, lá que os pedreiros, porque ainda estava, não tinha porta e não tinha janela. Era uma igreja muito engraçada, não tinha porta, não tinha nada. Sabe aquela música antiga, né? Ela era assim. E aí a gente contratava os próprios irmãos da igreja para dormir lá, para guardar o nosso som. Era um som de qualidade na época. Só tinha banco velho, cheio de prego, as mulheres sentavam, e naquele tempo usava só vestido, né? As mulheres sentavam e rasgavam a saia naquele, era chamado banco rasga-saia, que tinha aquelas cabeças de prego. É o que a gente tinha. Essa igreja nasceu assim, essa igreja nasceu na simplicidade, é o que tinha, mas nunca deixamos de fazer a obra do Senhor. Vamos fazer a obra do Senhor? Vamos fazer. Se a gente esperar melhorar para fazer, você nunca vai melhorar e nunca vai fazer também. Então a gente tem que fazer. Aí em 1992, um sábado à noite, eu me lembro, um sábado quente, e veio um pregador de Campinas, colega nosso, amigo, Joel, ele veio pregar num culto de adolescentes, sábado à noite, culto de adolescentes 92. Aí ele desceu na rodovia, a rodoviária de Americana era lá embaixo, onde é a Gama hoje, ele desceu lá e tinha um camarada com gravata, paletó, que estava lá, e quando ele viu que o Joel estava com a Bíblia, ele falou assim: ô irmão, você está indo congregado a uma igreja? Ele falou: eu vou pregar numa igreja lá no Molão, num bairro, vou pegar o 11. Ô irmão, eu estou aqui, não sei onde, eu estou querendo congregar essa noite, e eu não sei aonde congregar, posso ir com você? Ele disse: pode, não tem problema, vamos lá, é uma igreja batista, era a nossa igreja, não é? Já era Batista do Caminho. Aí ele chegou lá, eu me lembro direitinho, aqueles bancão grande assim, ele sentou, né, e aí o missionário lá, o Joel, ele era missionário na época, hoje ele é pastor, ele disse assim: isso aqui é o fulano de tal, ele me apresentou, eu sou evangelista, tal, isso aqui é minha carteirinha, e mostrou a carteirinha de evangelista. Falei: amém, irmão, fica à vontade aqui, fica à vontade aqui. E a nossa igreja não tinha reboco, aquela coisa, né, não tinha quase nada. Foi feita as paredes, tacou uma cobertura por cima e vamos congregar, porque a gente precisava congregar. Aí estava lá, aí eu disse assim: bom, o cara é evangelista, mostrou até a carteirinha, né? Como tinha outros pastores presentes, vou chamar para ficar no altar, né? Vou chamar para sentar lá atrás do altar. Estavam em 5, 6, e cada um sentou. E aí eu falei: cada um traz uma saudação, uns 5 minutos cada um. Graças a Deus que ele estava sentado. Começou assim, ele estava na última cadeira. E aí um pastor foi: não, eu quero dizer que é uma maravilha poder estar aqui. A gente estava em dias de inauguração, quero agradecer a Deus por estar aqui, palavra bonita, pessoas que a gente conhecia. Veio outro, falou também, pastor Hugo estava lá, era meu co-pastor na época, falou também, né? E assim foi. Só que deu uma sede nesse cara, graças a Deus, deu uma sede nele, ele desceu e foi beber água lá na rua, porque não tinha bebedouro, nada, mas tinha uma mangueira que os pedreiros usavam lá, então o pessoal ficava bebendo água lá. E naquele dia, também, o diabo armou uma cilada, mas Deus também foi na frente, e tinha um camarada muito zeloso, que está lá no pastor Hugo, que é o Beto, pastor Beto hoje, ele também foi tomar água lá, ele estava tomando água, e o Beto colocou a mão no ombro do irmão, que ele estava com a mangueira assim, bebendo água, falou assim: irmão, você é da onde? Eu sou aqui de Americana mesmo, vim congregar aqui hoje, conheci o Joel, vim aqui com ele. Ô irmão, amém, seja bem-vindo. Ele falou assim: então, daqui a pouco eles vão passar a palavra para mim, eu vou acabar com essa igreja. Se fosse um Zé Ruela lá, ele ia falar: ô irmão, não, mas era o Beto.
como se fosse o Carlinhos, né? Na época, fosse o Carlinho ali, era a mesma coisa, né? Mas peraí, irmão, que história é essa? Acabar com a... Vô, irmão, onde já se viu uma igreja, ó, pastor de barba? Onde já se viu igreja ali, olha as mulheres tudo tem mulher ali com batom, tem mulher com brinco, eu vou acabar com essa igreja, porque eu sou um profeta de Deus, e Deus não aceita isso. Ele falou assim, você é um safado, rapaz, você não é crente coisa nenhuma. E aí começou a juntar, aí juntou aqueles caras, né, que só está ali, ele é crente, mas é assim, não rela nele. Tem crente que é assim, né? Olha, ele é crente, mas aí ele vai defender o pastor dele, a pastora dele, a igreja, com unhas e dentes. Aí o pessoal já chegou, o que está acontecendo aí? Não, esse sem vergonha aqui, que ele queria pegar a palavra lá. Ah, é? Ah, vai lá. E começaram a ir atrás. Ele foi com a Bíblia dele assim, e foi andando, cheio. Eu sei que andaram, dizem, eu não sabia de nada, eu fui saber quando acabou o culto. Falou, cadê o irmão? Fiquei pensando, cadê o irmão que não voltou da água? E ele virou assim a rua lá, e foi, sumiu, e o pessoal atrás, querendo que ele reagisse para bater nele. Estava o Tigrão, estava o Domingos, estava um pessoal lá, tudo querendo bater nele, né? E ele foi embora, desapareceu. Aí quando terminou tudo o culto, aí que o Beto veio falar, rapaz, nós tivemos um livramento hoje, graças a Deus que era eu que estava lá tomando água, porque eu não aceito sair de jeito nenhum. É isso que acontece, muitas vezes. Hoje é assim, pessoas em cima do altar faz o que quer. Essa igreja aqui não, ela aprendeu lá naquela época, e eu tenho ensinado isso às nossas igrejas no campo também, onde eu passo eu tenho falado, ó, esse irmão aqui faz 2 semanas, aqui ele já está tocando na igreja, eu já fico assim, ó, tem que comer 1 quilo de sal com a gente, tem que andar com a gente, não é assim, só porque você toca, vai lá para o altar tocar. Ah, só porque você canta bem, vai lá cantar. Está errado. Ah, você vou colocar na mídia, lá em cima ali, ó. Não. Tudo isso é sagrado, é chão sagrado. Não é assim as coisas, não. Tem igreja que vai, a igreja nossa no campo lá. E eu falo, ó, cuidado, isso aí vai dar problema. E 2, 3 meses depois vem a notícia. Quer dizer, não vai nem 2, 3 meses, né? 3, 4 semanas depois vem a notícia. Então, o altar do Senhor é santo. Não pode. Vem qualquer um, não. Antes do culto eles estão orando aqui, ó. Durante a semana eles estão orando, eu vejo. Antes do culto estão orando, durante a semana estão aí o tempo todo mexendo nas coisas aí. E ora, antes de subir aqui, estão orando, se consagrando. E é desse jeito que tem que ser, e tem que continuar assim. A obra de Deus tem que ser assim. Tem que ser o santo aqui em cima, não o habilitado. E tem que ter habilidade, mas tem que ter santidade. Aí coloca uma pessoa que tem uma habilidade, que faz coisas incríveis com a guitarra, com a bateria, com o teclado, que cantam, só que não tem vida. São adúlteros, são prostitutos, são fornicadores. Jovens que não têm comunhão com o pai e a mãe, jovens que escandalizam onde estão, jovens que não pagam o preço da renúncia, são frouxos, jovens que não lê a Bíblia, não é? Não lê a Bíblia, tem que ler a Bíblia, tem que estudar, tem que orar. Esses dias começou um projeto aqui, João Paulo começou um projeto, eu falei, que coisa, tem que ser assim mesmo. Pelo menos uma vez por mês vim orar aqui, da meia-noite às 6 da manhã, de domingo, e já está aumentando o número de pessoas. Isso é importante, pagar o preço da oração, glória a Deus. Versículo 15 fala, outrossim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Quem são os nicolaítas? Eram seguidores de um cristão na época chamado Nicolau. Nicolau aceitava tudo, tudo era permitido, tudo era aceitável, todas as coisas, não tem problema, você é crente, você é cristão, pode praticar o que você quiser, porque o corpo, olha o que eles falavam, o corpo não vai para o céu, quem vai para o céu é o espírito, então o corpo faz o que você quer com o corpo, pode fazer o que você quer. Então eram os gnósticos, os nicolaítas,
e tantas outras filosofias daquela época lá, que estavam na igreja, e que hoje também, hoje pode tudo, pode beber, pode fumar, pode fazer o que for, não, pode, não tem problema, pode não, irmão, pode não, a pessoa vem já perguntando, pode fazer isso? Não pode. Por que pode? Por que não pode? Porque não pode, senão não precisa de igreja, não precisa de pastor, não precisa de líderes para discipular, porque tudo pode. Tem que ter renúncia, tem que aprender a renunciar. Jesus falou, e eu gosto muito desse texto, ele fala, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então nós precisamos do evangelho da cruz. O evangelho da cruz. Aonde está o evangelho da cruz? Qual é o seu evangelho? Um evangelho de facilidades ou o evangelho da cruz? Tem que ser o evangelho da cruz, que às vezes pesa, é pesado, é isso mesmo, e tem que ser assim. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com o quê? Com a espada da minha boca, a palavra. A palavra. Se você não aceita a palavra vai te julgar. Se você não vive a palavra te julga. Se você não lê a Bíblia te lê. Aqui está dizendo que tem que se arrepender, senão eu venho sem demora, ou seja, de repente, repentinamente, eu venho sem demora, e contra eles vou pelejar, vou guerrear, com a espada da minha boca, que é a palavra de Deus. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, diz o livro de Hebreus, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, diz a palavra, nosso Deus é um fogo consumidor. E para encerrar, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Espírito Santo, precisamos abrir os nossos ouvidos e deixar o Espírito Santo falar. Você quer facilidade ou você quer cruz? O que nós escolhemos nesses dias? Muitos têm escolhido o quê? Facilidade, o caminho mais fácil, a porta mais larga, um tempo mais para descansar. Hoje qualquer coisinha eu estou cansado. Ai, que canseira, Toma jeito, menino. Que canseira é essa? Quantos anos você tem? Pai, estou numa canseira. Estou com 18 anos, 17 anos, estou cansado. Cansado? Precisamos de Antipas. Esteja disposto a encarar um boi de bronze. Eu preguei esses dias, eu tenho falado, mesmo que a gente tem que morrer, mas tem que ser fiel ao nome de Jesus. Aconteça o que acontecer, ser fiel ao nome de Cristo, não negar o nome de Cristo. Muitas vezes negamos o nome de Cristo através das nossas atitudes, palavras e atitudes. Cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná. O que você vai receber? O maná. O que era o maná? Maná era comida de quem dependia totalmente de Deus. Não era provisão de prosperidade imensa, não, é o que tinha, era o maná. Você tem que aprender. Nós temos que aprender. Nós temos que glorificar o Senhor por aquilo que tem e por aquilo que não tem. Tem, glória a Deus. Não tem, glória a Deus. Viver do maná é viver dependendo, é dependência. O maná ficou 40 anos sendo lançado do céu na terra. Quem era dependência, não estava na terra prometida ainda. Nós não queremos passar por lutas, por guerras, já queremos entrar na terra prometida. Então vai ser sustentado pelo maná. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Um nome novo. Ele quer mudar sua identidade, ele quer mudar a sua história. Quando fala nome novo é porque ele vai mudar a sua história. Você se chama Simão, mas a partir de agora tu chamarás Pedro. Uma pedrinha.
um cascalho, um fragmento de rocha. Tu és Pedro. Simão, tu és Pedro. João e Tiago, filhos do trovão. Saulo, a partir de agora é Paulo. Jacó, a partir de agora é Israel. Deus é especialista em mudar identidades. Deus mudou a identidade de muitas pessoas aqui na Bíblia. Mudar a identidade. Quando ele fala de mudar a identidade, é mudar a história. Ele tem que mudar a nossa história, em nome de Jesus. Então, esse tema, a igreja casada, casada com quem? Casada com tudo aquilo que é uma palhaçada, humanismo. O que é que você ouve os progressistas falar? Não, você tem que dar valor a você mesmo, cuida de você. Claro que sim, com certeza. Mas busque o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas, diz a palavra. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Não se preocupe. Deus tem algo na tua vida, Deus quer mudar, virar uma chave na tua história. Se coloque em pé nesse momento, em nome de Jesus. Deus quer mudar a sua história, em nome de Jesus.